Fala galera! Preparando para o Enem, faltam poucas semanas para a prova, para o exame nacional. E na prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, sobretudo na área de Geografia, nesse projeto nosso chamado Pocket Gel, traremos hoje um tema extremamente relevante para a prova, tá? Esse tema é demografia. É importante salientar que o foco na prova do Enem, moçada, é sobre demografia brasileira, ou aspectos demográficos ou populacionais do Brasil. É claro que uma coisa ou outra sobre fluxos migratórios estão sempre inseridas na prova. Entretanto, mais uma vez, o foco da prova é demografia do Brasil. Vamos lá, alguns pontos são importantes a gente trabalhar, beleza? Primeira coisa, moçada, entender a diferença entre crescimento natural vegetativo, um conceito básico da demografia, e crescimento demográfico. Vale ressaltar que crescimento natural, moçada, é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Vale trabalhar a ideia de que o Brasil anda, nos últimos anos, diminuindo consideravelmente o seu crescimento natural. Já o crescimento demográfico, moçada, é o saldo do crescimento vegetativo mais a lógica da migração. E aí a gente tem uma outra característica interessante nos últimos anos, porque o Brasil se transformou num país atrativo, como já aconteceu em outros momentos da nossa história. Então o Brasil se transformou num país atrativo, até por conta da sua liderança regional. O Brasil é uma potência regional, tá? E isso faz com que povos que estão ao nosso redor tenham no Brasil uma perspectiva de oportunidade, beleza? Outro ponto interessante da gente analisar, moçada, é a diminuição gradativa da taxa de fecundidade no Brasil, tá ok? É importante fundamentar que hoje, moçada, as mulheres tendem a ter menos filhos, tá ok? Mas isso não significa, meninos, que a gente tem uma diminuição no crescimento paralelamente. Inclusive, é importante salientar aqui, nós temos mais mulheres. As mulheres compreendem hoje, moçada, mais da metade da população brasileira, mais mulheres tendo menos filhos. Um ponto importante que a gente precisa também caracterizar, meninos, é a questão da expectativa de vida brasileira, né? Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a expectativa de vida do brasileiro cresceu consideravelmente. Importante, inclusive, tentar analisar que a expectativa de vida brasileira ela é diferente nas mais diversas localidades e está diretamente relacionada ao seu grau de desenvolvimento. Então vale salientar alguns pontos. Por exemplo, a expectativa de vida de uma cidade com IDH elevado como Brasília é a mesma expectativa de vida, moçada, de uma cidade do interior do Nordeste brasileiro, com IDH muito mais baixo, sabendo que o Nordeste brasileiro ainda é a região menos desenvolvida do país. A comunidade rural e a comunidade urbana tem a mesma expectativa de vida? Dentro de uma mesma cidade, áreas mais pobres têm a mesma expectativa de vida de áreas mais ricas? Esse é um ponto interessante. Vale, inclusive, moçada, trabalhar dentro dessa lógica um conceito dos mais importantes para o conhecimento demográfico, que é a chamada transição demográfica. O que é transição demográfica? Em suma, forma bem simples, tá? É a mudança de comportamento geral da população, no que tange, moçada, crescimento e com a taxa de natalidade, né, mais elevada, e diminuição da população. São diversos os autores que tratam dessa questão, transição demográfica, de forma bem distinta. Então tem autores que, por exemplo, afirmam que nós vivenciamos, meninos, 3 transições. Alguns falam em 4. Ou seja, que nós temos 3, 4 ou 5 fases da transição demográfica. O importante, meninos, é que vocês entendam que a transição demográfica ela se configura da seguinte forma. Eu tenho períodos onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são extremamente elevadas. Eu tenho períodos onde a taxa de natalidade continua alta e a taxa de mortalidade entra em declínio. E eu tenho períodos onde as duas taxas são o quê? Extremamente baixas. E isso vai mudando a forma como o país se desenvolve demograficamente. Em alguns casos, países mais pobres, as taxas são sempre bem elevadas, porque as condições de vida não são favoráveis.
Dentro dessa lógica, também temos, meninos, o que nós chamamos de evolução da demografia e o famoso baby boom, a explosão da taxa de natalidade quando as condições de vida melhoram. Um ponto importante, meninos, dentro dessa lógica é compreender que alguns países do planeta já vivem o que nós chamamos de declínio demográfico, ou seja, as taxas de mortalidade são maiores do que as taxas de natalidade. Em outras palavras, morrem mais pessoas do que nascem. E isso, meninos, ajuda a configurar a inversão da pirâmide etária. A distribuição, moçada, da população a partir de sua idade. E aí na pirâmide nós temos 3 espectros interessantes. População jovem, a população economicamente ativa, os adultos e os idosos. Base larga, país subdesenvolvido. A parte do alto da pirâmide mais larga, um pouco mais larga, países mais desenvolvidos. Um ponto importante dentro dessa lógica é que o Brasil, segundo o IBGE, está na fase que nós chamamos de fase da estabilidade demográfica, ok? Essa estabilidade demográfica, meninos, se configura a partir de 2010. E claro que existe uma preocupação com o envelhecimento populacional brasileiro, sobretudo porque a gente ainda não chegou no status quo de desenvolvimento social. Então, ou seja, a população está envelhecendo, mas ainda continua pobre, beleza? Ou seja, isso pode gerar, inclusive, um déficit público. O que significa isso? Quando o Estado gasta mais do que arrecada. Um ponto importante que a gente não pode esquecer dentro dessa perspectiva da demografia são as teorias demográficas. Nós temos 4 teorias, tá? Todas muito importantes. A teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria ecomalthusiana e a teoria reformista. Teoria malthusiana, formulada por Thomas Malthus no final do século XVIII, avaliando a Inglaterra no período de Revolução Industrial. E aí um ponto é muito importante, tá? Ele acreditava que era necessário promover um controle de natalidade. Por quê? Porque a população da Inglaterra estava crescendo muito rapidamente e essa população, moçada, teria um déficit alimentício, ou seja, um problema chamado carência de alimentos, conhecido como fome. Por isso que ele defendia o controle de natalidade. População crescendo em PG, produção de alimentos crescendo em PA. E aí um ponto também muito importante. Ele afirmava, ele determinava que esse controle não podia ser feito ou não poderia ter sido feito pelo Estado. Ele defendia um lance chamado sujeição moral, ou, em outras palavras, abstinência sexual. Mudança cultural. Pós Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem o desenvolvimento do baby boom, a melhoria das condições de vida nos países subdesenvolvidos, a explosão de natalidade ocorre e aí os neomalthusianos aparecem defendendo a seguinte ideia: controle rígido das de natalidade. Tá certo? Um ponto importante disso, esse controle rígido dá origem, moçada, a um conceito chamado planejamento familiar. Concomitantemente, a gente está vivenciando no planeta, moçada, o despertar para a consciência ambiental. Com a Rachel Carson e depois, logo à frente, com o Clube de Roma, que defendia, moçada, que nós deveríamos controlar o crescimento da natalidade por conta do quê? Da escassez dos recursos naturais. Ou seja, que a gente tem um consumo maior do que a capacidade do planeta de fornecer os elementos necessários à nossa sobrevivência. Para contrapor neomalthusianos, surge uma outra corrente chamada corrente reformista, ou teoria reformista, formulada por pensadores progressistas que criticavam essa lógica do controle de natalidade, porque achavam que o Estado tinha função, tinha a obrigação de garantir os elementos básicos de sobrevivência da população para que ela tenha a oportunidade de escolher se quer ou não ter o filho. Bom, dentro dessa lógica, a estrutura demográfica dos países vão se configurando, se estabelecendo. Alguns com políticas mais rígidas, outros com políticas mais progressistas. E isso tudo, moçada, faz parte de uma estrutura de conhecimento muito importante cobrada na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Tudo bem? Muito obrigado. Não se esqueçam de dar um like lá na minha página no YouTube. Visitem meu blog, moçada, www.flaviebueno.blogspot.com, @FlavioBueno13 no Instagram e Professor Flávio Bueno na minha fanpage no Facebook. Valeu? Muito obrigado, abraço!